Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Bem-vinda ao primeiro episódio do Poder da Alma. Hoje vou partilhar contigo a minha história pessoal e como uma doença autoimune foi o ponto de viragem que me levou a esta jornada de cura, de expansão, de reconexão com a minha alma. Quero começar por dizer que sinto que é uma honra eu poder partilhar a minha história, usar a minha voz para trazer a verdade. Porque aquilo que eu senti no passado foi precisamente a ausência da verdade e, na realidade, foi isso que mais me limitou. Foi duvidar de que era possível, de que eu iria conseguir. Então, vamos começar pelo início, que já remonta a 2004, 2003, 2004. Na altura eu tinha 23 anos. E surgiram os primeiros sintomas de uma doença autoimune. Surgiram os primeiros sintomas da artrite reumatoide. A artrite reumatoide hoje em dia já é bastante conhecida, já é do senso comum que é uma doença que afeta sobretudo as articulações, que gera imensa inflamação e que provoca rigidez e, portanto, é uma doença que promove muita limitação física, muita limitação de movimentos. Quando a doença está muito ativa, existe muita inflamação, existe muita dor física. E a doença começou assim a surgir devagarinho, começou pelos pulsos e foi se espalhando por todo o corpo. Não vou entrar em detalhes porque o propósito aqui não é entrar em detalhes, mas sim trazer para aqui o processo que eu utilizei, a transformação que aconteceu e o que é que eu fiz, não é, para chegar aqui, porque é a minha intenção partilhar com pessoas que estão a viver o mesmo ou que estão a viver algo semelhante, pessoas que estão a sentir a limitação na pele e que se calhar estão sem esperança, sem fé, que não conseguem ver um caminho, não conseguem ver uma solução, e é a minha intenção trazer luz para essas pessoas, porque na época eu não tive quem me trouxesse essa luz, tive que ir à procura. Hoje em dia, com a era da informação, com a internet, é muito mais fácil nós encontrarmos outros testemunhos, outras pessoas que também elas conseguiram que a sua doença entrasse em remissão, que foi o meu caso. Curiosamente, eu também encontrei uma pessoa na internet há quase 20 anos atrás e ela foi de facto a minha luz, porque foi a validação. Foi ela que me confirmou a verdade que eu já sentia. Então, quando a doença surgiu, eu segui o processo natural. Eu, claro que fui acompanhada pela medicina convencional e comecei a tomar os medicamentos habituais, porque de facto era muito difícil lidar com a dor e funcionar, não é? Ter uma vida normal se eu não tomasse os medicamentos. E assim o fiz, e durante 4 anos eu segui essa via. E aquilo que mais me incomodava, eu acho que não era, de facto, não era apenas a dor diária, era saber que eu tinha que tomar aquilo para toda a vida e ouvir de pessoas que nós acreditamos mesmo muito, não é? Dos profissionais de saúde. Nós acreditamos neles porque nós sentimos que precisamos da ajuda deles. E o que mais me frustrava era eu ouvir sempre a mesma coisa. Era ouvir que eu estava presa na limitação, de que não havia solução, de que era uma doença para toda a vida, de que eu teria de tomar medicamentos para sempre, de que eu teria que
ter muito cuidado com a atividade física. Na altura ainda havia muito esta ideia de que quanto mais eu forçasse o meu corpo físico, mais inflamação eu iria ter. Então era essa conversa, essa, essa percepção, essa limitação que me transmitiam, isso era o que me frustrava mais. E claro, na época eu não conhecia pessoas que tivessem uma visão diferente. Não conhecia ninguém que me desse alguma esperança num sentido contrário. Então foram preciso 4 anos, de limitação, porque se não eram as dores, era, o sentir-me presa aos medicamentos e sentir também os efeitos secundários dos próprios medicamentos. E ao final de 4 anos, embora eu tivesse seguido essa via, durante esses 4 anos eu nunca parei de procurar uma solução, mas não estava a assumir aquela responsabilidade a 100% e a ter aquele foco de que realmente iria conseguir encontrar uma solução. Não acreditava, na realidade, eu duvidava muito. Havia algo dentro de mim que me dizia que era possível, mas era como se eu não quisesse escutar ou não conseguisse escutar essa voz interior. Então, depois desses 4 anos e de, mesmo apesar de estar a tomar medicamentos, a doença continuar a alastrar-se e começou a afetar partes do meu corpo que eu não sabia que era possível, como a visão. Aí eu comecei a ficar mesmo muito assustada e sinto que foi mesmo aí que eu tomei aquela decisão de não me interessa onde é que eu vou encontrar a solução, eu vou até ao final do mundo, porque eu acredito que existe uma solução. Aí eu comecei a escutar mais aquela voz. E lembro-me de estar num consultório, a falar com uma médica muito jovem e ela estava-me a dizer que eu não podia engravidar, que teria que fazer novos medicamentos e naquele momento eu senti-me tão frustrada, tão limitada com aquilo que me estavam a dizer sobre a minha vida, com aquilo que era possível, com aquilo que eu tinha que fazer, que foi ali que eu tomei a decisão. Para mim não fazia sentido eu deixar que outra pessoa me dissesse o que era possível para mim. Aqui eu acedi mesmo ao meu poder pessoal, acedi à minha força interior. E quando eu realmente me dediquei, quando eu decidi internamente que eu iria encontrar uma solução, a solução apareceu. Pelo menos apareceu primeiro a validação de que era possível. Apareceu a primeira pessoa que curiosamente também era uma médica, a primeira pessoa que tinha uma doença autoimune bastante grave, creio que era esclerose múltipla amiotrófica, acho que é assim, eu posso não estar a dizer o termo correto, e ela tinha ficado numa cadeira de rodas num curto espaço de tempo, completamente limitada, e ela conseguiu que a doença entrasse em remissão. E lembro-me que eu vi um vídeo dela no YouTube, na altura o YouTube estava mesmo a começar, e eu vi uma palestra, uma talk dela no TED Talk, não é TED Talk, no TEDx, acho que é assim, e ela contava a sua experiência e mostrava fotos de quando ela estava numa cadeira de rodas, não é? E ela no vídeo estava ali em pé, com os seus movimentos completamente restaurados. E eu percebi que era a prova, era a validação que eu precisava, não é? Porque eu não estava a confiar completamente naquela minha voz interior, porque eu não conhecia ninguém que tivesse conseguido. Aliás, há 20 anos atrás, as doenças autoimunes não eram comuns, não era normal. Hoje em dia, infelizmente, é o normal, não é? As pessoas com doença autoimune, a percentagem de pessoas com doença autoimune tem crescido de uma forma assustadora. Há 20 anos atrás era o contrário, a doença autoimune era a exceção. Então eu não conhecia ninguém que tivesse uma doença autoimune naquela época. Hoje em dia existem montes de pessoas que têm doença autoimune, em maior ou menor gravidade, não é? Mas já é tão comum. Então aquele vídeo foi realmente o que eu precisava
de ver naquele momento. E como eu comecei a acreditar e comecei a focar-me cada vez mais na solução e na cura, eu comecei a atrair mais informações, no fundo, comecei a aceder a mais informações que me foram mostrando o caminho. Então, chegou ao ponto de eu encontrar inclusive uma clínica aqui em Portugal que fazia algo muito parecido, no fundo seguia um protocolo muito parecido com aquele que aquela médica, que era a doutora Terry Walls, que ela seguia também. Então eu comecei por este caminho, ou seja, eu comecei pela via dos medicamentos, não funcionou, passei para a via, vamos chamar, do corpo físico, não é? Trabalhando uma desintoxicação profunda, dando nutrientes ao meu corpo, não é? Porquê? Porque a inflamação, ela está constantemente a consumir muitos nutrientes do nosso corpo, porque quando nós temos um corpo inflamado, a inflamação gera destruição celular, que vai fazer com que o corpo precise de nutrientes para reparação, não é? O corpo está, quando está com uma inflamação crónica, está preso neste ciclo de destruição-reparação. Então, é muito comum as pessoas com inflamação crónica estarem desnutridas. Então, o processo que eu iniciei foi mesmo este: foi começar por uma desintoxicação profunda, nutrir o meu corpo profundamente, tomava muitas vitaminas e aos pouquinhos e de forma acompanhada eu fui recuperando e fui largando a medicação. E cheguei ao ponto mesmo de conseguir estar sem medicamentos, conseguir estar sem sintomas. No entanto, nas análises, os marcadores ainda mostravam que eu ainda tinha artrite reumatoide. Mas pronto, mas comecei a fazer a minha vida completamente normal. Entretanto, fui mãe, tive 3 filhos. E quando os meus gêmeos, que eu tive uma gravidez, a primeira gravidez foi, tive um rapaz, depois tive uma gravidez gemelar, e depois dos meus gêmeos nascerem, o meu corpo começou novamente a entrar em ruptura. Claro que também pelo cansaço, não é? De ser mãe de gêmeos, eu amamentei os meus filhos, e o corpo começou a entrar novamente em ruptura. E o que começou a acontecer, porque eu acredito mesmo que a nossa alma nos guia neste processo de evolução, o que começou a acontecer foi aquilo que eu estava a fazer até então já não estava a surtir os efeitos que eu queria, já não estava a ter os resultados que eu queria. A doença não se estava a manifestar em todo o corpo, mas eu tinha assim uma dor crónica no ombro, comecei a sentir-me muito cansada, com dificuldade em dormir. Eu sentia que o meu corpo tinha perdido a vitalidade e começaram a surgir outros sintomas assim um pouco estranhos, que não estavam diretamente relacionados com a doença autoimune, mas que até me preocupavam precisamente por causa disso, porque eu não sabia a origem daqueles sintomas. Então, eu tive visão dupla, tinha várias infecções urinárias, a minha tireoide ficou desregulada, ou seja, o meu corpo começou de facto a entrar aqui num desequilíbrio, numa espécie até de colapso. E o que aconteceu depois, isto foi assim, foi acontecendo lentamente, mas depois em 2016, um ano depois dos meus gêmeos nascerem, eles tinham 1 ano e meio, mais ou menos, houve uma situação do ponto de vista emocional que mexeu muito comigo, que foi a separação dos meus pais. Isto foi em agosto e em setembro eu tive uma apendicite aguda e fui internada. E tive 13 dias no hospital porque não conseguiam diagnosticar a apendicite. Até que chegou ao ponto que depois tive mesmo que ser operada de urgência porque já tinha arrebentado, tiveram que abrir a barriga ao meio. E a partir dali foi uma recuperação muito lenta. Eu saí do hospital quase que não me conseguia segurar em pé, de tão fraca que estava, tinha perdido muito peso, estava com anemia, estava mesmo completamente debilitada, não me lembro de outro momento na minha vida em que estivesse tão debilitada a todos os níveis.
e fiquei até dependente de ajuda externa, aqui em minha casa, porque eu tinha 3 filhos pequenos e eu não conseguia fazer as tarefas, não é? Eu tinha que estar sempre deitada, eu não estava a funcionar. O meu corpo não funcionava, não tinha força, não tinha energia. E muito lentamente fui recuperando essa energia, até que chegou ao ponto em que eu diria que até, assim, um pouco empurrada pela vida. Lembro-me que já quando eu estava no hospital, quando eu estava internada no hospital, eu julgo que já tinha sido operada, o meu irmão foi-me visitar ao hospital e tinha-me levado um livro, ofereceu-me um livro de desenvolvimento pessoal. Eu nunca tinha lido um livro de desenvolvimento pessoal. E aquele livro falava de como tornar as experiências negativas, dar um outro significado às experiências negativas. Então, eu fiquei assim com vontade de saber mais sobre aquilo, mas na altura não tinha energia para isso. E o meu irmão começou a falar-me de uma formação que ele tinha estado a fazer, de programação neurolinguística, e tinha comprado esse livro nessa formação. E começou assim a ficar um bichinho em mim. Eu queria saber mais sobre aquilo, não é? Eu queria viver também um pouco da magia que ele estava a viver. Ele falava maravilhas daquela formação, como se ele tivesse acedido a outro mundo. E começou a ficar aqui o bichinho. Então eu decidi fazer essa formação da programação neurolinguística e fazer a de coaching logo a seguir, como se dentro de mim algo me chamasse para uma transformação interior. Mas eu, quando me inscrevi, eu não fazia a menor ideia do que é que eu iria viver naquelas formações. Eu não fazia a menor ideia do que era a programação neurolinguística e nem fui procurar. Eu simplesmente me inscrevi e vamos lá fazer isto, porque eu sinto que é para fazer. E então lá fui e fiz essa formação. E nesse entretanto, quando fui fazer essa formação, mesmo antes, a formação foi em maio, houve uma situação com a empresa onde eu estava a trabalhar no momento e houve ali assim um desalinhamento de valores e eu decidi sair da empresa, sem saber o que é que iria fazer profissionalmente, mas eu não conseguia ficar mais ali. Não sentia que os meus valores eram completamente diferentes dos valores da empresa, sentia que aquele não era o meu lugar. E algo muito forte dentro de mim dizia para não ficar. Então, entretanto, eu saí da empresa, fui fazer a formação em programação neurolinguística e realmente, depois daquela semana intensiva de formação, aquilo é uma semana, 7 dias de formação de manhã à noite, realmente eu saí dali uma pessoa completamente diferente. Eu realmente acordei ali, foi o meu primeiro despertar. E a partir dali eu comecei a perceber que eu só estava a olhar para o plano físico da minha saúde, mas nós somos muito mais do que um plano físico. E ali começou realmente a minha verdadeira transformação. Comecei a fazer formações sem parar, porque eu estava em busca da verdade. Aquilo foi tão importante para mim, foi como se realmente eu tivesse acedido à verdade pela primeira vez, que eu não queria largar, não é? Eu queria ir cada vez mais a fundo, eu queria encontrar as respostas para tudo. Então, a partir dali, num espaço de mais ou menos 4 anos, eu fiz mais do que 20 formações, porque eu estava à procura de mim própria. Eu queria me encontrar. Eu andei tão perdida a minha vida toda, tão perdida de mim, que todas aquelas formações foram feitas para eu me encontrar. Não quer dizer que todas elas me tenham ajudado, porque muitas vezes nós entramos nesse registro, nesse padrão, precisamente porque não nos estamos a encontrar. Continuamos a fazer formação atrás de formação porque não nos conseguimos encontrar, mas elas de facto ajudaram-me a entender realmente que nós somos muito mais do que um corpo físico e que a verdadeira causa da artrite reumatoide não tinha a ver com, não era uma doença genética,
Não tem a ver com... Eu não tinha algo de errado geneticamente, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu pensava isso. Eu pensava assim, mas porquê que eu tenho um defeito genético? Porquê? E não, hoje em dia a epigenética já prova que nós, através do nosso meio ambiente, ativamos ou desativamos o gene responsável por aquela doença específica. Então não há um defeito genético, não é isso. Só que também temos que perceber que o nosso ambiente não é apenas o ambiente material. Nós temos que nos lembrar também do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. E a grande realização para mim foi não vivermos alinhados com a nossa alma é o que vai fazer com que o corpo somatize a dor. Aquilo que nos provoca doença, aquilo que nos provoca sintoma, é o desalinhamento da nossa verdade interior. Então, o que é que eu entendi depois de todo o processo, depois de toda a transformação? Eu entendi que a artrite reumatoide estava a mostrar-me o quanto eu me sentia limitada interiormente. No fundo, o meu corpo físico estava a ser um espelho do que estava dentro de mim. Eu estava-me a aprisionar dentro do meu próprio corpo, com as articulações inflamadas, rígidas e até deformadas, porque o meu corpo me estava a mostrar o quanto eu me sentia limitada interiormente. E cada vez que os profissionais de saúde, as outras pessoas me diziam que vais ter que ficar assim para sempre, aquilo validava ainda mais aquela limitação que eu já sentia, intensificava ainda mais aquela limitação e eu ficava ainda mais frustrada, porque para mim o maior sofrimento não é a dor que estamos a sentir no momento. Para mim esse não é o maior sofrimento. Para mim o maior sofrimento é ficar presa naquele lugar. É eu não saber quando é que este sofrimento vai terminar. Quando é que isto vai acabar? Para mim, o maior sofrimento é sentir-me na limitação de eu estou aqui neste lugar e eu não vejo uma solução. O problema não é estar naquele lugar. Está tudo bem em estar naquele lugar momentaneamente. O problema é ficar para sempre naquele lugar. O problema é nós ouvirmos os outros dizerem-nos que não há solução, de que vamos ter que ficar ali para sempre. Isso é que nos faz sofrer, mentalmente. Às vezes o sofrimento maior não é o físico, é o mental, é o que está dentro de nós. Estar nesse lugar de prisão mental, para mim esse é o maior sofrimento. Isso desconecta-nos completamente da nossa verdade. Desconecta-nos completamente de quem nós somos. Porque a verdade é que nós somos seres livres. Ao nível da alma, a nossa alma é livre, a nossa alma é infinita. Para a nossa alma existem infinitas possibilidades. Agora, para a nossa mente e para o nosso ego, não. Parece que estamos limitados a determinadas realidades. Então, neste primeiro episódio, a minha grande intenção é esta, é fazer-te entender que quando tu estás a sentir a limitação, seja de uma doença, seja de problemas financeiros, problemas num relacionamento, sentiste impotente perante uma situação familiar. Então, aquilo que eu te quero transmitir é essa limitação é a tua limitação interna. Essa limitação é um aspecto teu, é uma versão tua. Tu estás a aceder apenas ao teu eu desta dimensão, da terceira dimensão. Estás a aceder à tua versão mais limitada, porque nós temos imensas versões. Mas se conseguires conectar-te com a tua alma, mas tu tens imensas versões. Tu podes aceder à tua alma, que é infinita e é ilimitada. Então eu quero mesmo convidar-te a trazer aqui para o teu consciente,
de que aquilo que tu estás a viver neste momento vai passar, não vai ficar para sempre. Por muito que te digam que tu vais ter que viver nessas condições para sempre, acredita na tua voz interior. Acredita nessa centelha divina que tu tens dentro de ti. Nessa verdade. Tu sabes que é diferente. Tu sabes, dentro de ti tu sabes. Mas tu não estás a validar essa voz. Então tu só precisas de confiar mais em ti. Eu sei que isto é difícil porque nós muitas vezes precisamos da validação exterior, precisamos da validação do outro. Eu sei, eu falo por experiência própria. Para mim, este caminho de me sentir segura, de acreditar em mim, sentir-me segura, eu tenho vivido isto toda a minha vida. Isto é muito desafiante. E muitas vezes dou por mim a entrar neste padrão de recorrer aos outros para validar aquilo que eu estou a sentir. Mas só eu é que tenho que me validar. E só tu é que tens que validar. E se há algo dentro de ti que te diz que é possível, escuta essa voz. Permite que ela se expanda, permite que ela se torne mais forte dentro de ti. Porque tu decides como é que tu queres viver a tua vida, tu decides como é que queres viver a tua realidade. Tem sido esta a minha jornada. Eu não tenho vivido apenas limitação física de doença, tenho vivido outro tipo de limitações. E chego sempre à mesma conclusão. Quando eu procuro ajuda exterior e a pessoa que me ajuda, ou que me tenta ajudar com a melhor das intenções, apenas me limita ainda mais, apenas me faz sentir ainda mais frustrada. Isto faz com que eu volte para mim novamente e faz com que eu confie novamente em mim. Claro que inicialmente eu começo-me a questionar, será que realmente eu vou conseguir? Eu começo a duvidar da minha voz. Mas depois eu volto-me a conectar com aquela verdade interior de que, não, eu é que decido, eu é que escolho como é que eu quero viver. Eu é que co-crio a minha vida, a minha realidade. Mesmo que neste momento eu não esteja a ver uma solução, eu acredito que ela vai aparecer. E é esta fé, é este acreditar, é esta esperança que vai atrair a solução para a nossa vida. Acredita em ti, acredita na tua voz interior. Espero que este primeiro episódio seja uma inspiração para ti e para os desafios que estás a viver. Obrigada por estares aí e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.